Então aqui eu criei uma estrutura pedido, né, que tem essas informações, que são as informações referentes a um pedido. Bom, eu posso ou não, fica a critério de você, utilizar o typedef para criar um alias para este pedido. Eu prefiro, porque facilita para mim. Eu vou vir aqui e vou criar um typedef struct pedido. E ele vai ser chamado, o alias, de pedido com P maiúsculo. Então, pedido com P maiúsculo é a estrutura pedido, ou seja, o struct pedido. Bom, então aqui eu apresentei como que eu vou organizar a memória para representar um pedido. Só que a nossa fila é composta de vários pedidos. Bom, como nós estamos utilizando um vetor para organizar os pedidos, veja que em cada posição do vetor deve ficar um pedido. Então, como é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que alterar aqui o tipo do nosso vetor. Em vez de ser inteiro, como o caso inicial, ou float aqui após modificação, ele vai ser do tipo pedido ou struct pedido com P minúsculo. Então, perceba que agora o nosso vetor, cada posição do vetor vai estar guardando um pedido. Okay? E a variável final vai me indicar até onde tem pedidos válidos dentro desse vetor. Compreendeu agora a relação? E essa é a única modificação que eu preciso fazer na estrutura de dados. Tá? Aqui na parte da declaração de organização da memória. Como eu alterei aqui o tipo do vetor para pedidos, né, algumas coisas vão acontecer durante as operações. Mas aqui eu só preciso fazer isso. A fila é uma fila de pedido. Veja a relação. E o pedido ele tem um identificador, tem o destinatário e tem observações. Bom, e aqui então eu criei uma struct fila e o typedef um alias para dizer que eu vou chamar a estrutura fila de fila com F maiúsculo. E na linha 23 eu declarei uma fila F. E observe que essa fila F é uma fila de pedidos, porque F é fila, fila struct fila. E o vetor é do tipo pedido. Então agora vamos continuar a realizar as modificações. Bom, lembrando que na modificação que a gente fez de inteiro para float, nós não precisamos alterar a função inicializar, porque a função inicializar, ela basicamente analisa somente a variável final da estrutura, o campo final da estrutura, que nós convencionamos que ele deve ser igual a -1 para indicar que a nossa fila está vazia. Bom, e também não modificamos a função verificar vazia, pois ela analisa o valor deste campo final da nossa fila. E a convenção continuou -1 para indicar que a fila está vazia. Então, se final for igual a -1, ele vai retornar 1, que significa verdadeiro. Se não, ele retorna 0, que significa falso. E também não vai ser necessário modificar o verificar cheia, porque ele apenas analisa o valor do campo final da estrutura. Então, final recebe tammax -1, quer dizer o quê? Se a final for igual à última posição do vetor, né, então ele vai retornar 1, que é verdadeiro, quer dizer que ela está cheia. Caso seja diferente, ele retorna 0, quer dizer que a nossa fila ainda não está cheia. Bom, agora nós vamos para o inserir, né? Ao inserir, nós não vamos mais inserir um número float. Nós queremos inserir pedidos. Então, em vez de float aqui, vou trocar até mesmo, tá? Float número. Em vez de ser float número, eu tenho que trocar isso. Eu quero que seja um pedido. Caso você tenha usado o alias, né? Então, aqui no caso, eu coloquei pedido com P maiúsculo, porque eu usei o alias, tá bom? Agora, se você não usou alias, que é definido pelo typedef, você deve usar a palavra reservada struct, né, antes. Pedido P. Observe que eu fiz duas modificações, o tipo do dado e o nome da variável. Então, como eu alterei o nome da variável, aonde tinha o nome da variável anteriormente, eu tenho que trocar.
Então, aqui, por exemplo, número, não é mais número, é P, tá? Tá? Então, aqui foi essa modificação. E como eu alterei a assinatura dessa função, eu tenho que alterar o protótipo da função. Então, em vez de inserir um float número, eu vou inserir um pedido P. Okay? O pedido, né? Como nós vimos em aulas anteriores, não é preciso colocar o nome da variável no protótipo. Só que observe, tá? Aqui a estrutura pedido está após a declaração dos protótipos. E a gente já conversou que isso não pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este typedef que define o pedido e vou trazer para o início aqui do nosso código. Então, veja, ao falar sobre o pedido, ele vai conhecer pedido porque está numa posição anterior do código. Vamos agora, então, voltar à modificação do inserir, né? E o inserir precisa o quê? Verificar se está cheia. Se não estiver cheia, ele vai adicionar mais um ao número de final e vai, então, pegar os dados que estão no pedido P e colocar na posição final de vetor. Veja que isso é possível, esse código vai ser compilado, porque vetor é do tipo, vamos lá, pedido com P maiúsculo, né? E aqui P é do tipo pedido com P maiúsculo. Ele, então, é do mesmo tipo, já que são do mesmo tipo, o compilador, seu computador consegue copiar os bytes que estão nessa variável P para os bytes que representam a posição aqui indicada por final vetor. E eu não preciso, lembrando da aula, né, de estrutura, struct, né, eu não preciso copiar campo a campo, né? A linguagem C já sabe copiar todos os dados da estrutura para a mesma estrutura quando a gente usa o igual. Então, esse daqui é uma modificação que a gente fez no inserir. Agora vamos para o imprimir. Bom, o imprimir precisa exibir dados na tela. Para isso, ele verifica que a fila não está vazia. Se estiver vazia, ele imprime na tela. A fila está vazia. E aí, encerrou. Mas se contiver elementos na fila, ele vai imprimir. Ok? Então, ele vai imprimir cada um dos elementos. Né? Aqui, então, eu vou usar um i para percorrer o nosso vetor. E ele vai da posição 0 até o final. E ele vai precisar imprimir algo. E aqui está um detalhe, né? Eu não quero mais imprimir um número real, um número float. Eu quero imprimir uma estrutura de dados. Né? Uma estrutura do tipo struct. E né, uma estrutura heterogênea. Bom, e eu tenho que explicar como fazer isso. Eu vou criar aqui um printf e vou fazer o seguinte. Ele vai imprimir, então, número do pedido, porcentagem D do pedido, né? E então ele vai ver o quê? F.vetor na posição I. Lembrando que o nosso vetor é de pedido, né? E então todo pedido ele tem um identificador. Então aqui eu vou até trocar em vez de número, né? Vou colocar identificador para ficar mais próximo do que a gente está falando aqui, tá? Então ele vai imprimir aqui o identificador. Vou colocar um /n aqui para ele pular uma linha. Tá? Então, ele vai imprimir a palavra identificador, 2 pontos, e o identificador do pedido que está na posição I do nosso vetor. E isso daqui é possível porque vetor é do tipo pedido. Agora, eu vou fazer coisas semelhantes para imprimir, né, os demais dados, que no caso é o destinatário, né? Lembrando que o destinatário é uma string, então eu vou usar a porcentagem S, né? E também as observações.
tá? Que também é do tipo string, né? Então, porcentagem S, aqui. Tá? Então, observe que os tipos aqui, ó, identificador, destinatário, observações, eu tenho que imprimi-los, ensinar o computador a imprimir essa estrutura. Bom, usualmente o que eu faço? Eu pego esse daqui, que ele tem um propósito, essas 3 linhas, né? Eu posso deixar dessa forma, ou então colocar isto numa função. Tá? Então, eu posso chamar um imprimir pedido, um pedido P. Tá? E o imprimir pedido P faz o quê? Ele vai ter que imprimir o identificador do P. Né? Do pedido P ali. Então, P.identificador. Ele vai ter que imprimir o destinatário. Então, P.destinatário. E ele vai precisar imprimir também as observações. Então, vou colocar aqui P.observações. Tá? Bom, no identificador, eu vou colocar 2/N para ele separar caso imprima uma quantidade grande de pedidos. Tá? Bom, e então eu criei uma função que imprime um pedido P. Colocando o tipo aqui, né? Um pedido P. Okay? Imprimir pedido. Aí o que eu vou fazer? Durante esse for, eu vou chamar imprimir pedido. Qual é o pedido que eu quero imprimir? O P? Não, aqui não tem P declarado. É o que? É o pedido que está na posição I do nosso vetor da fila. Então, f.vetor, entre colchetes, I. Então, aqui eu vou passar como parâmetro o elemento, né, os dados do elemento que está na posição I do nosso vetor, que é um elemento, um campo da fila F. Tá? Então, aqui então, a gente tem a impressão. Para remover, veja que quando eu for remover o elemento da minha fila, eu não vou remover o número float. Eu vou remover um pedido. Então, aqui eu vou alterar para pedido. E observe que, como eu alterei a assinatura da nossa função, eu tenho que alterar aqui também. Então, na linha 16, onde está float remover, eu vou alterar para pedido. Tá? Então, ao inserir, eu insiro um pedido. Ao remover, eu removo um pedido. Bom, e aí, durante a remoção, o que eu vou fazer? Olha, vou verificar se está vazia. Se estiver vazia, eu não tenho que imprimir. Então, a fila está vazia. Agora, se tiver elementos, eu vou guardar este elemento que vai ser removido da fila na variável aux. Então, aux não vai ser mais aqui um float. Ele vai ser um pedido. Ok? E o i continua sendo inteiro, porque ele vai ser a variável utilizada para percorrer as posições de um vetor, que na linguagem C, obrigatoriamente, são sempre números inteiros. Então, eu vou pegar o primeiro elemento da fila, que está no início da fila, então f vetor entre colchetes 0, vou pegar os dados dessa estrutura, esse pedido, e guardar na variável auxiliar. Isso é possível porque vetor é do tipo pedido, enquanto que auxiliar também é do tipo. Você vai saber copiar todos os dados, né? O identificador, o nosso destinatário e as observações para os respectivos campos. Identificador, destinatário e observações na variável auxiliar. E então ele vai transladar os elementos. Transladar os elementos também, por conta do você sabe copiar campo a campo dos elementos. Então aqui, durante esse translado, né, que é definido aqui na linha 85, veja que ele vai pegar os dados do pedido do vetor que está na posição 1 mais i mais 1 e vai guardar na posição i. Então, ele sabe copiar campo a campo. Ele vai pegar anel da posição i mais 1, identificador. Ele vai copiar para o da posição i, identificador. E assim ele vai fazendo com tudo.
tá? E ao final, ele vai retornar o auxiliar. O auxiliar é um pedido, que é o que a gente está falando aqui, que pedido, né, que a função remover irá retornar um pedido. Então, nós alteramos todas as funções referentes à estrutura de dados. Falta apenas a main, né? Se você está lembrado, né, do início do vídeo, quando a gente discutimos a variável temp, nós vimos que ela era do tipo inteiro e precisamos converter ela para alterar, né, o seu tipo de dados para um float. E aqui vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos alterar para um pedido. Tá? Bom, a opção é que o usuário escolhe aqui dentro do menu, né? Inicializar, inicializa a nossa fila. Então, vai exibir informações ao usuário por meio dos printfs entre as linhas 101 e 107. E na linha 110 vai pedir para o usuário qual opção que você deseja executar. Se o usuário escolher um, inicializa lá chamando a respectiva função. Se for o 2, ele precisa ler os dados. Né? Então, aqui nós precisamos ler os dados de um pedido. O que a gente pode fazer então? Podemos usar o digite o identificador. Okay? E a gente usa então porcentagem %d e pede para gravar aonde? No temp.identificador. Então eu tenho que dizer qual o campo que o dado vai ser guardado no scanf. Depois, em seguida, eu preciso pedir para ele digitar o destinatário. E destinatário e também as observações. Né? E vou pedir para ler. Bom, aqui tem um detalhe, nós estamos trabalhando com string. String, lembra da linguagem C? Nós podemos usar o scanf utilizando a máscara porcentagem %S. Só que essa máscara porcentagem %S, ela não vai considerar espaço. Então, por exemplo, se eu digitar destinatário José de Alencar, ele vai ler José e vai pegar o restante e jogar para as demais scanfs. Então, tome cuidado com isso. Uma alternativa, né, é usar as funções que são definidas na biblioteca string.h. Vamos usá-las? Então vamos importar não, né? Vamos declarar, incluir, né, a biblioteca strings.h, né? De string.h no nosso programa. Então vamos incluí-la para que tal forma que a gente consiga usar o método getS. O método getS, ou a função getS, desculpa, né? GetS nos possibilita ler um conjunto de caracteres, incluindo a string, até que o usuário digite Enter. Né? E ele armazena isso em um vetor de caracteres. No caso aqui, né, do destinatário, então getS, eu quero guardar no temp.destinatário. Né? E no caso das observações, eu quero gravar no temp.ob. Tá? Então observe que para ler o número inteiro, eu prefiro usar o scanf. Mas quando eu trabalho com string, eu prefiro usar o getS. Então, eu vou ler as informações, identificador, destinatário e observações, para somente depois solicitar. Insira este objeto, essa variável temp, né, que é do tipo pedido, na fila. Bom, o que eu gosto de fazer? Como essas 6 instruções aqui servem para ler os dados de um pedido, eu gosto de criar uma função com eles. Eu venho aqui em cima, eu tenho a função que imprime os pedidos
e coloco também uma função para ler um pedido. Tá? E para ler um pedido, ele vai usar então o printf, e o scanf e o getS. Tá? E o que eu faço então aqui? Vou declarar a variável temp, que é do tipo pedido, né? Aí eu vou lendo o identificador, gravo no campo identificador da estrutura pedido, né, da variável temp. Depois aqui eu vou ler o destinatário e guardar o valor no campo destinatário da variável temp. E, por fim, vou ler as observações e guardar os dados no campo observações da variável temp, que é um pedido. E ao final, eu preciso retornar esse pedido. Então, return temp. Ok? Então, ler pedido, ele precisa me retornar um pedido. Tá? Então, aqui eu tenho uma função que lê os dados do pedido. Então, veja, se eu alterar a estrutura pedido e incluir mais coisas, eu consigo simplesmente alterar o imprimir pedido e ler pedido. E o restante continua sem alterações, o que ajuda bastante a nós programadores. Bom, então aqui, ler pedido, eu criei essa função e vou chamá-la aqui. Então, quando ele quer falar 2 quer inserir um novo pedido, eu preciso ler o pedido. E vou guardar o retorno dessa função na variável temp. E eu passo esse temp, então, como parâmetro do inserir. Bom, então, aqui nós fizemos a alteração do main para inserir. Para remover, o que ele vai fazer? Olha, ele vai remover e vai retornar um pedido que vai ser guardado na variável temp. Os seus dados vão ser guardados na variável temp. E eu vou precisar imprimir esse pedido removido. Bom, a gente não pode usar mais o printf, mas nós temos a função imprimir pedido que nós criamos anteriormente. Então, eu vou pedir para imprimir os dados do pedido que estão na variável temp. Né? Eu poderia copiar o código, né, se eu não tivesse criado esse método, copiado o respectivo código ou criado novamente. Mas o que nós temos que fazer como bons programadores? Evitar duplicação de código. Bom, e aqui, por fim, se ele escolher a opção 4, imprime na tela do usuário, e se os pedidos, né, que estão na fila, e se ele pegar o número 5, o programa se encerra. Vamos executar para verificar como ficou? Então, eu vou clicar aqui no botão Run, ok? Aqui ele vai estar informando algumas questões do uso do getS, vocês podem ignorar, ok? Bom, e vamos começar com o inicializar a nossa fila. E em seguida eu vou inserir, então eu vou digitar o identificador 1. Opa! Agora reparem bem, né? Ele pediu, olha, digite o destinatário e em seguida ele quer uma string. Tá? E ele pulou e já foi direto para o digite as observações. Bom, por que isso acontece? Né? A linguagem C, ela vai lendo os caracteres que vão entrando. Né? Então, quando ele pede um identificador, ele vai ler os dígitos do que você digitou. Né? Se forem números reais, ou seja, né, ele vai pegar e vai converter isso, né, de tal forma que vire, usando a máxima precisagem D, num número. E, em seguida, vai ter um Enter, né? Que você indicou para o computador. Olha, digitei o número que eu quero. Pau, deu Enter. Aí ele vai considerar esse Enter como a entrada do próximo caractere. E então, como deu um Enter, ele está considerando novamente o Enter, ele pula para observações. Então, por isso que aconteceu aquele pulo. Como é que a gente pode fazer? Bom, a gente pode pedir para limpar o buffer do teclado, que é onde ficou aquele Enter gravado, ou então usar também o get char. Então, pegue um caractere que está lá no buffer de memória e o que ele vai fazer com isso? Jogar fora. Tá? E aí, com isso, com esse getChar aqui, ele então vai ter mais nada no buffer e ele então vai ler a string para o destinatário. Então, vamos executar. Da mesma forma, vamos inicializar 1. Tá? Vamos inserir. Então, eu vou digitar o identificador 1. Né? Ah lá, digite o destinatário. José de Alencar.
e as observações. Né? Vamos dizer aqui que nós estamos dentro de um lanche, uma lanchonete, né? E ele não gosta de cebola. Tá? E vamos pedir então para imprimir 4. Então veja, virou, né? Os elementos, né, que na fila são identificador 1, destinatário José de Alencar, observações sem cebola. Tá? Vamos inserir mais um? Então 2. Eu vou digitar o identificador 4. Tá? O destinatário, por exemplo, Mário José. E as observações, né, podemos pensar em algumas coisas aí, né? Por exemplo, leite sem lactose. Tá? E vamos ver como é que ficou a nossa fila. A fila primeiro começa com o de Alencar, né? E em seguida vem o do Mário José. Vamos inserir mais um? Vamos lá, 2. Né? Vou digitar o identificador, então vamos dizer que é o identificador 2. Tá? O destinatário, Maria das Rosas. Ok? E pode ser sem açúcar. Sem açúcar. Veja que eu estou usando espaços, né? Aqui porque eu estou usando o GetS. E vamos pedir para imprimir. Então veja aqui, o primeiro pedido é o de José de Alencar, o segundo é o de Mário José, e aqui o terceiro, né, que tem identificador 2, é a Maria das Rosas. Né? Então veja que o que nós estamos considerando é o tempo. Né? Então quem entrou primeiro tem que ser atendido primeiro. Então vamos remover? Vou digitar 3. Foi removido o José de Alencar. E quem que está na fila? Agora quem está na fila é o Mário José e a Maria das Rosas. Vamos remover mais um. Então eu removi o Mário José. E quem ficou na fila foi a Maria das Rosas. E para finalizar, vamos atender o pedido da Maria das Rosas e esperamos que a fila esteja vazia. Bom, espero que vocês tenham compreendido como mudar a estrutura de dados de tal modo que ela possa usar um outro tipo de dado, tipo de dado primitivo, e principalmente um tipo de dados criados pelo usuário por meio do struct.